Muito boa noite, campeões e campeãs, ricas e ricos. Hoje nós estamos com uma convidada especial, Caroline. Meu nome é Pamela. Boa noite, pessoal. Meu nome é Wellington, estamos aqui novamente com vocês. E hoje a gente vamos estar apresentando uma vendedora caminho para o milhão, porque ela já chegou no milhão várias vezes, ela faz parte do clube do milhão e ela vai dar várias dicas para você que está como vendedor como ela hoje. Compartilha aí, galera. Manda um aviãozinho para todo mundo. Carol, seja bem-vinda. Fala um pouquinho sobre você. Boa noite, Pamela. Boa noite, Wellington. Boa noite, Carol. Primeiramente, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho da minha história, né? Nós que agradecemos, né? Nós que agradecemos a sua presença. Bom, eu iniciei no consórcio no ano de 2017 para 2018. Com os meus 17 para 18 anos. Novinha. 3 meses. Praticamente um bebê. 3 meses depois eu fiz 18 anos. E eu morava em Pirajuí, né? Minha cidade. E vim para Bauru, através de uma indicação de uma amiga, para fazer uma entrevista numa empresa de consórcio. Nunca tinha ouvido falar de consórcio, não conhecia o produto, era totalmente sem experiência, tudo novo para mim. E aí eu fiz a entrevista e no dia seguinte o gerente já falou, pode voltar, você foi contratado, e eu voltei. Inclusive, muito obrigada pela oportunidade, Ricardo. Ricardo foi a fonte aí de tudo que eu tenho hoje, né? Ele que me mostrou isso. Então, eu sou imensamente grata ao Ricardo, Luiz Henrique e todo mundo que passou pela minha vida, né, naquela época. A gratidão é o princípio de tudo, né? A gente consegue chegar em outros lugares, né, tendo gratidão. E se ele não tivesse me contratado naquela época, eu tenho certeza que eu não estaria aqui hoje. Então, eu sou imensamente grata por tudo que eu passei lá. E, enfim, lá também conheci uma pessoa extremamente espetacular, meu supervisor Wellington. Foi seu primeiro supervisor? Foi. Não. Passei... Na verdade, foi o segundo. Ela foi pra minha equipe quando ela tava completamente zerada. Não estava vendendo. Ela não estava vendendo. Eu passei por uma supervisão na antiga empresa, né? E depois fui trabalhar com o Wellington. E lá eu aprendi muito, né? Tanto com o Wellington, tanto com o resto do pessoal da empresa. E eu falo que todo mundo que passou na minha vida naquela época permanece. Então foram pessoas que fizeram diferença. E trabalhei 2 anos e meio nessa empresa. E atualmente hoje eu tô na Embracon. Faz 3 anos que eu tô na Embracon. E foi totalmente uma virada de chave, né? A gente sempre aprende em muitos lugares que a gente passa. A gente sempre carrega aquilo que a gente aprende. Tenho certeza que quando eu cheguei eu pude partilhar experiências que eu tive na antiga empresa com onde eu tô hoje. E você era muito nova, né, Carol? Você saiu de uma outra cidade. Sim. Pra quem não é daqui da nossa região. Pirajuí dá uns 70 km daqui? 70 km, mais ou menos. E você veio pra Bauru sozinha? Vim sozinha. Uma amiga minha que falou, vem, eu vou te ajudar. Eu vim pra cá, eu tinha 17 anos com 50 reais. Com 50 reais? Não, eu falo que todo mundo que inicia no consórcio começa sem dinheiro. Não, e... Literalmente. Que dá certo, começa sem dinheiro. E eu posso falar um pouco da história da Carol, porque eu conheci o começo da história dela, né? E ela simplesmente acreditou, porque ela saiu de Pirajuí, ela veio pra Bauru, ela não tinha como onde morar, ela alugou uma casa, ela não sabia se ia dar certo ou não. Ela acreditou piamente que ela ia dar certo. Eu acho que esse é o segredo pra você dar certo em alguma coisa. Você acreditar que você vai dar certo, você dar todo o seu melhor pra você dar certo. E a Carol não foi diferente. Conta um pouquinho como que foi essa experiência, Carol, de você sair de uma outra cidade, de você estar vindo pra cá, de você arriscar praticamente tudo pra dar certo em uma profissão. Olha, sinceramente foi muito difícil. E não deixa de ser. Porque trabalhar com consórcio é um desafio todos os dias. E na época eu saí de lá sem vamos dizer, a bênção da minha mãe, né? Minha mãe não apoiou no início. Ela falou que não era para eu sair da casa dela, porque não tinha necessidade, que estava tudo bem lá, eu estava fazendo curso e tudo mais. Só que eu queria algo novo, eu queria ter a experiência de trabalhar, de ter uma carteira registrada, enfim. E aí eu vim, sem autorização da minha mãe. E eu lembro ainda, mãe, se você estiver ouvindo, me perdoe. Eu omiti, né, que eu ia ficar 3 meses sem o salário, porque na época era salário fixo. Eu omiti pra ela que eu ia ficar 3 meses sem o meu salário pra eu não ter que ir pra Pirajuí. Porque ela falou que se eu fosse pra Pirajuí eu não ia voltar.
Então, eu fiquei 3 meses aqui seguido. E já trabalhando com o Wellington, não sei se você vai lembrar, mas da notícia da minha irmã, lembra? Lembro. Nossa, a gente recebeu uma notícia da minha irmã que totalmente chocou todo mundo, chocou minha mãe, chocou eu fiquei super nervosa. E o Wellington totalmente me acalmando, não, você não vai desistir, você vai continuar, você vai continuar, você vai continuar. Então, eu digo assim que, literalmente, pessoas que passou pela minha vida fez eu continuar, né, na trajetória. E foi extremamente difícil. Porque chegou uma época na CERT que a gente já não era mais registrado. A gente virou autônomo, né? Não sei se você estava lá nessa época. Não, já tinha ido embora já. A gente virou autônomo e se eu não vendesse, eu não tinha um recurso ali. Como que entendeu? foi quando existiu essa transação na sua cabeça? Porque hoje nós vivenciamos um mercado a qual paga mais de comissionamento, porém o vendedor ele já tem que entrar com essa cabeça de empreendedor. Uhum. Naquele momento, qual que foi a sua... O que você pensou naquele momento ali? Pensei que não ia dar certo. Porque a venda, ela oscila muito, né? Uma época você está lá em cima, outra você está no meio e uma outra você está lá embaixo. Então, ela vai oscilando muito. Por isso, tem que ter a determinação, né? Você tem que ter o foco para você sempre ficar lá em cima. E na época da CERT, sinceramente, me abalou muito. Eu achei que eu não ia conseguir. Porém, eu consegui durante 2 anos, trabalhando de autônomo lá. E aí, depois, aconteceu muitas coisas pessoais, né? E eu decidi sair da CERT. Procurar outros caminhos, porém, no consórcio. E eu conheci... Você já tinha entendido que o consórcio era era a sua vida. Era a minha vida, tipo, era o que eu queria fazer mesmo. E aí foi onde que eu mandei currículo na Embracon. E eu mandei, tipo, 10 horas da noite, vi lá no Bauru Empregos. Mandei, no outro dia de manhã, o gerente me ligou. E aí eu fiz a entrevista, no dia da entrevista, eu falei, não vou passar. Conta pro meu gerente até hoje isso. Falei, não vou passar. Tinha várias pessoas totalmente diferentes de mim, que falava bem, tinha conhecimento, tinha isso, tinha aquilo. Falei, bom, talvez você só mais uma aqui, né? E foi... Tinha 8 pessoas junto comigo. E aí eu voltei e tal, aí no finalzinho da tarde o meu gerente ligou. Que era pra eu voltar e que eu tinha passado. Mas aí foi basicamente o que o Wesley falou anteriormente no podcast. Passou por etapas, né? Se eu não me engano, acho que foi 3 entrevistas que eu fiz. Fiz uma com o gerente, uma com o supervisor e depois fiz uma prova lá na empresa. Então, eu passei por todas essas etapas e aí eu fui contratada. Para que você pudesse ser contratada, então você precisou passar por um processo. Pelo processo. E aí eu fui contratada e eu digo que foi uma virada de chave 100%. Tipo, virou a minha mente. Eu falo muito que a Embracon, ela é uma escola, né? Onde você aprende muito. Tipo, onde você aprende muito e onde você realmente acredita que vai dar certo e que você tem que ir em busca mesmo, sabe? Muito entendimento você tem dentro da empresa. Aproveitando isso, qual que é a sua rotina, assim, Carol? Da hora que você chega no seu escritório, qual que é a sua rotina? Porque você tá falando que você tem bastante conhecimento, né? Uhum. Quem te transmite, você procura, você investe, né? Como que é? A gente chega na empresa, a gente tem toda a rotina, né? O cronograma lá diário. E a gente procura sempre seguir. Lógico que não é nada engessado, né? Às vezes acaba saindo um pouco de linha, alguma coisa do tipo do dia a dia, mas a gente chega, tem o nosso bom dia, tem treinamento, a gente faz muito treinamento. Simulado de vendas, lembra, Wellington? Bastante de simulado. Até hoje. Eu era chato nessa parte. Senhora, acho que eu peguei trauma de simulado por causa de você. A gente faz segunda, terça e quarta, geralmente a gente sempre tem treinamento. Então, cada dia é um foco, né? Por exemplo, pega referente a fundo de garantia, em parte imobiliária, liberação de crédito X, sempre tá pegando ali em cima disso. E de quarta-feira é de praxe lá do meu gerente, do meu supervisor, fazer a simulada. Simulada tem que ter. Então, a gente tem essa rotina, né? Aí, depois, a gente começa a trabalhar. Começa o dia a dia, pegando as pendências do dia anterior, buscando clientes novos e assim... Assim que você entrou lá, porque é um outro método, né? Sim, totalmente diferente. Totalmente diferente. É um cliente sem adesão, né? Perfis totalmente diferente. Exato. E como que é essa rotina sua de trabalho, Carol? Quanto que você vendeu inicialmente? Como que foi esse começo ali? Porque mesmo que você já tinha experiência com consórcio, né? Como nós temos, mas nós trabalhamos com adesão. Eu entendo que trabalhar sem adesão talvez gera-se uma... Eu costumo falar que é da cabeça do vendedor isso. Sério? Eu aprendi isso, na verdade. Porque quando eu entrei na Embracon, o que eu mais questionava pro meu gerente era isso. Eu falava, Tiago, eu não vou conseguir vender presencial. Eu não vendo presencial, eu só vendo online, lembra? Falei assim, eu não faço venda presencial. É muito raro atender um cliente pessoalmente. Ele falou assim, não, mas aqui é diferente.
Aqui a gente cobra 5 clientes, 3 visitas no dia, 10 novos clientes, e é assim, 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 assim. Eu falei, Tiago, mas eu não vou conseguir, porque eu não fazia isso. E aí, sobre a adesão, eu entrei falando, eu falei assim, mas lá eu vendi assim e assim, assim. Ele falou, não, esquece lá e aqui é outra Não dá coisa. pra isso. Começar o novo. E falando dessa transição, como eu conheço um pouquinho a Carol, eu sei um pouquinho mais da história dela. Quando você foi lá para Embracon, como que foi essa transição? Tiveram muito preconceito com a sua chegada lá? Como que foi para você se adaptar à nova rotina de trabalho, à nova forma de como era feito o trabalho lá? Como que foi essa experiência para você? Olha, fiz críticas, escutava um monte. Várias pessoas perguntavam pra mim de qual a forma que eu trabalhava lá e a forma que eu ia trabalhar aqui. É, alguns comentários de mau gosto sempre aconteceu, só que eu pude provar que nem tudo que Nem alguém tudo que reluz é faz. ouro. Fala, é verdade, né? Exatamente. Então eu tenho certeza, a maior convicção que se o meu gerente me contratou é porque ele realmente confiava em mim e sabe do que eu era capaz de fazer ali dentro, entendeu? Então o que falo, deixa de falar, não importa. Voltando um pouquinho na sua fala, Carol, você falou que você atendia, era obrigatório, 3 clientes pessoalmente, diariamente, fora Fora a os novos prospecção, clientes, os né? novos clientes. E como que foi pra você essa virada de chave? Não, agora não é online, eu preciso estar na frente do cliente. Você conseguia? No início, no meu primeiro mês, porque assim, lá as contagens são diferentes, né? Não é do dia 1º ao dia 30. São atas, né? Então, por exemplo, hoje está se encerrando uma, amanhã inicia outra e vai até dia 8 do mês que vem, por exemplo, assim. E aí, então, era dar os dias, quase os 30 dias, só que diferente a contagem. Então, quando um vendedor entra, ele trabalha 15 dias, metade de uma ata, e depois ele trabalha os 30 dias certo. E nesses 15 dias eu consegui produzir, se não me engano, acho que 290 mil. Foi nos 15 dias. E aí, no outro mês, já era final de ano, 13º, aquelas coisas que a empresa sempre está ali motivando. E aí, eu fechei com 500 mil. Só que esses 2 meses foram vendas online. Eu consegui fazer praticamente tudo online. Porque eu tinha a carteira de cliente, né? Então, eu usei ao meu favor. O bom é que a hora que chegou a pandemia, ela já estava pronta, né? Exatamente. Só que foi difícil, hein? Foi difícil? Foi difícil. Porque você já tinha mudado toda. Já tinha mudado toda a minha rotina, né? Toda a minha. O que o meu subconsciente sabia fazer, ele praticamente não fazia mais, entendeu? E aí foi onde que eu fui aprendendo. Fui aprendendo com. Passei por uma liderança lá na Embracon, que também ajudou muito. Foi onde eu aprendi muitas coisas. Foi uma antiga supervisora. E ela também me ajudou muito. Ela sempre falava, Carol, não é assim, vou te corrigir de muitas coisas. E eu aceitava a cobrança dela ali. E aí, na pandemia, a gente trabalhou, se eu não me engano, acho que deu 4 meses. Home office, 4 ou 5 meses. Muito tempo, né? Nossa, era horrível. Sinceramente, era horrível. Foi o momento que eu desisti. Que eu cheguei, a gente trabalhou 3 meses sem ir para a empresa. Aí, nos últimos 2 meses, a gente ia só para atender cliente. A gente ia, atendia o cliente e ia embora. E um dia eu cheguei pro meu gerente e falei, Thiago, não dá mais, não quero mais, vou voltar para Pirajuí, para mim não tá dando, porque eu não tô tendo um recurso que eu preciso para me bancar aqui em Bauru, não tô tendo meu lucro para eu poder ficar, pelo menos para eu me manter até passar tudo isso. E aí ele também é uma pessoa essencial na minha vida, ele é uma pessoa que sempre me mantém em pé ali, que nos momentos difíceis a gente precisa ter um motivador, né? E quando foi esse ponto, assim, que você pensou? Quanto tempo já de consórcio você tinha? Na Embracon, acho que eu tinha 1 ano e meio. 1 ano e meio. 1 ano e meio. E o bacana você falar isso, né, Carol? Porque não foi o único momento da sua vida que você pensou em desistir. Porque eu lembro lá no começo também, quando eu já tinha ido embora, eu acompanhava, e você várias vezes pensava nisso, você ainda ficava nessa incerteza, mas toda vez que você sentiu isso, o consórcio te provou que ele era o suficiente para poder te manter. E às vezes não é nem o trabalho em si, porque você estava longe da sua mãe, você estava longe da sua família. Hoje, você pensa na sua vida sem o consórcio? Não tem nem como, né? Porque eu acho que eu pude provar pra mim mesmo de que é realmente isso que eu quero pra minha vida. Assim, eu acho que a gente se encontra, né? Num determinado tempo da nossa vida, a gente se encontra realmente aquilo que a gente quer seguir, o que a gente quer fazer. Então, no meu momento atual, eu tenho certeza que é isso. Tenho certeza que é isso.
Porque não é só uma venda, não é só mais um número. A gente não tá falando só aqui de uma venda de 1 milhão ou de uma venda de 500 mil, só disso, entendeu? A gente tá falando de ajudar pessoas. E eu acho que eu tenho muito disso em mim, de ajudar o próximo, entendeu? De ajudar o outro. Então, quando eu tenho essa sensação de que realmente eu levo a solução, que eu não tô levando algo ruim pro cliente, que eu tô levando aquilo que ele precisa, é o que me mantém forte, que me mantém em pé. Que na verdade o resultado é consequência, né? Exatamente. Consequência de ações, né? E assim, não é de hoje que você vem falando o resultado. Hoje a gente te convidou, é claro, foi por causa do seu resultado, porque senão você não estaria aqui hoje. Só que não é de hoje que você vem tendo um bom resultado. Eu acompanho o seu trabalho desde o início. E faz quanto tempo que você vem mantendo uma média de salário legal, que você vem participando do Clube do 1 Milhão? E o que você tem feito para sempre estar se mantendo? Porque mesmo você tendo essas vantagens de ter saído do consórcio, tudo e tal, eu sei que você sempre manteve uma média muito boa, entendeu? Sim. Eu não digo nem de venda, uma média salarial, mesmo na época que você não tinha um registro em carteira, você sempre manteve uma média muito boa. E o que você tem a dar de conselho pro pessoal que está na mesma posição de você como vendedora hoje, para poder manter essa média? Pode complementar, Pamela. Olha só, galera, agora vai vir a rotina dessa mulher que vende 1 milhão, já tá no 1 milhão não, acima de 1 milhão, está no Clube do Milhão há meses consecutivos, então compartilha com seu amigo se você queira que ele venda. Exatamente, a gente aprendeu hoje, olha aqui pra gente, se você não compartilhar, você vai continuar vendendo pouco, é caro vender pouco, a live é de graça, compartilha. Compartilha. Carol, fala pra nós, o que te levou a vender acima de 1 milhão e o que te mantém motivada você estar nesse Clube do Milhão todo mês? Assim, a minha primeira vez que eu bati 1 milhão foi algo surreal, né? Porque foi bem acho que tinha um ano e pouco de empresa, um ano e pouquinho. E eu não acreditava, infelizmente eu não acreditava. Nossa, era um número muito alto. Falei, como eu vou bater, como eu vou conseguir? E aí quando eu bati, eu acreditei mais. Falei, bom, se eu cheguei uma vez, eu vou chegar outras vezes. E aí foi assim que foi acontecendo, né? E lá na Embracon tem uma premiação anual. Então, uma vez ao ano, quando você bate 1 milhão, você ganha uma premiação. Que é uma bolsa, uma camisa, caneta, enfim, várias coisinhas. E não era só aquilo que me motivava. Lógico, eu queria ter aquele kit, eu queria ter aquilo comigo, porque quer queira, quer não, como diz, vão-se os dedos, fiquem os anéis, né? Então, eu queria ter aquilo comigo. Só que, mas não só uma vez, queria ter inúmeras vezes, né? E é difícil, mas não é impossível. Então eu coloquei isso na minha cabeça, que era difícil bater, porém não era impossível, porque eu era capaz. Então eu fui atrás. E essa pessoa, essa Carol, vendedora acima de 1 milhão, como que você acorda todos os dias, Carol? Porque a gente toma não toda hora, né? O vendedor tá na rua e toma não toda hora. Eu tenho certeza Sim. que a sua rotina não é difícil. Sim, a parte de você acordar é um desafio todos os dias, porque você tem que acordar motivado. Você tem que acordar, desde o seu acordar, você tem que estar motivado. Porque, às vezes, as pessoas elas não têm noção da fala, do que ela vai te transmitir. Então, muitas das vezes, se alguém, até mesmo não um cliente, mas sim pessoas, tanto da empresa, tanto por fora, ou qualquer crítica que venha até você. Então, se você se cobra todos os dias para você estar motivado e alguém vem e tenta te derrubar, você tem que estar forte mediante aquilo. Então, você tem que acordar, realmente, todos os dias motivados. Todos os dias, Sim. motivado. E para buscar isso, entendeu? A motivação é o motivo que te faz agir. Exatamente. Eu acredito que a motivação, esse motivo tem que ser um propósito muito claro, né? Sim. E você deve ter, né, esse motivo muito claro. Sim, com certeza. Não é só proporcionar momentos, né, ou coisas boas pra gente, mas eu penso em plano de carreira, eu penso em crescer muito mais dentro da Embracon e também proporcionar as coisas pra minha família, até mesmo pra mim mesmo, né? E assim, Carol, hoje a gente tá vendo você, uma pessoa profissional totalmente capacitada, totalmente produzida e tal. Fala pra mim como é que foi quando alguém te cobrou referente às suas vestes. Como que foi isso daí? Fala pro público aí. Porque essa semana, inclusive, por incrível que pareça, eu tive que cobrar o mesmo motivo um vendedor meu. E eu Olha. lembrei de você nesse momento. Fala aí como é que foi. Olha, gente, foi humilhante. Foi humilhante. Eu acho que eu tinha 2 meses, nem isso, né? De casa. E fui
fui pra equipe do Wellington e aí ele me cobrou dos meus vestes. No dia eu fui trabalhar com uma calça jeans e um casaco jeans, né? E um salto lá, mó... E realmente, ele era muito estranho. E, e aí ele me chamou, ainda bem que ele me chamou no quieto, né? Porque às vezes as pessoas chamam de todo mundo. Ele me chamou, ele falou assim, ó, Carol, tem dia que você vem totalmente arrumada, totalmente dentro dos conformes, mas hoje não tá legal, espero que você vá pra sua casa e troque essa roupa e volte pra cá. E aí eu lembro que eu fui no Bauru Shopping, continuei com a calça, porque a calça tava bonita, vai. Continuei com a calça e comprei uma blusinha social, pretinha básica e voltei. Aí ele, não, tá de parabéns, agora sim. Não, eu falo que é uma profissão que tá mudando sua vida, A já gente mudou até aqui. vende nós primeiro, né? A gente vende nossa Então, imagem. nossa primeira venda é a nossa nós, imagem. né? Nossa imagem. Eu lembro como se fosse hoje também. Eu, quando iniciei, eu não tinha dinheiro pra comprar roupa. Eu tive que ir no Torra Torra comprar uma calça social, uma camisa social, senão eu não poderia trabalhar, Mas né? Então, antes a gente tinha essa pegada mais firme que hoje acabou passando e, enfim, a gente talvez não cobra tanto. mas Que fez um grande eu acho que diferencial ali, porque quem quer faz. Quem quer faz, exatamente. Quem quer muda, né? Eu acho que realmente a gente vende a nossa imagem, então eu acho que o primeiro investimento que a gente tem que fazer é em nós mesmos, né? O pessoal tá falando aqui que você é a musa da moda, a Miss do consórcio. Será que é as amigas ou é hater? É a Vi Batista. Ela tá falando aqui que você é a musa da moda agora. Bom, voltando para o ponto que nós estávamos, que é a questão de como é o dia a dia dessa vendedora que vende a mais de 1 milhão, né? Aonde você que você tem que acordar motivada. Então, nós entendemos que o primeiro ponto do sucesso é estar motivado. O motivo ao qual te faz agir. Isso. E qual que é o outro ponto? Você ter a proatividade, né? Você ter a proatividade de si mesmo. Não esperar alguém vir te cobrar ou alguém vir falar pra você que você tem que fazer. É você ter ali o start e a proatividade de você pegar e fazer. Se fosse pra você dar um conselho hoje, Carol, pro vendedor que quer alcançar essa meta de 1 milhão ao mês. Porque a gente já teve várias pessoas aqui. Teve o Igor, teve a Rita, a gente teve hoje o Wesley do consórcio. Porém, você é uma pessoa que tá na linha de frente. Você tá ali na profissão de vendedor. Porque a gente fala pro vendedor, o pessoal fala, mas fulano de tal já tem sucesso. O pessoal não acredita que é possível. E qual é o conselho que você daria pro vendedor hoje que quer bater essa meta de 1 milhão, que você já tá nesse clube aí já tem algum tempo? Olha, o meu conselho é a constância, né? Você ter aquela constância de ligação, de captação, de atitude. Você não ficar numa zona de conforto. Porque eu já passei por isso, recentemente mesmo. Tem uns 3, 4 meses eu voltei de férias e pra mim tava tudo bem daquela forma que estava. Só que não tava me agradando financeiramente. E aí eu falei, não, tem algo de errado, peraí. Já bati várias vezes, já fui bem centrada nas coisas que eu faço, o que que tá acontecendo? Então aí eu fui me ver, né? Fui me avaliar o que que tava acontecendo comigo. Então eu acho que naquele momento faltou a constância. Faltou a constância na captação, faltou a constância nas minhas pendências, porque eu saí de férias, então eu voltei e tava sem pendência. Então, eu acredito que o meu conselho é esse, você manter uma constância e nunca deixar de captar cliente. Você sempre ter os 7 novos clientes ali diário, fazer ligações, sempre buscar algo melhor ali para você não sair disso. Então, assim, o que você tem a falar é que a sua rotina, o seu dia a dia, você tem que estar na frente de 7 novos clientes. Mas hoje acredito que você deve estar num número maior, né? Sim. Quanto que é a sua rotina hoje, assim, Carol? Quantos clientes você fala no dia, olho a olho, dente a dente? Olha, olho a olho a gente sempre busca os 3, né? A gente sempre tá ali buscando os 3 clientes pra gente estar atendendo pessoalmente. Eu nunca deixei de vender online. Eu agreguei, né, a venda presencial porque eu só vendia online. Então, eu não abandonei o online. Então, eu continuo ainda fazendo bastante... Não deixar de fazer aquilo que dá certo. Que dá certo, Somente agregar o que você já novo. tem de bom, exatamente. Então, eu não deixei de fazer. Então eu faço mais ainda as vendas online e também presencial. Só que hoje o meu maior prazer é estar na frente do cliente. Cara, e assim, eu costumo dizer pro pessoal que o difícil não é chegar. O difícil é você se manter. Porque é que nem chegar no pódio. Todo mundo quer chegar no pódio. Porém, você se manter nele que é o complicado.
entendeu? Todo mundo pode ser campeão uma vez, todo mundo pode vender 1 milhão uma vez. E você não só simplesmente chegou, você se mantém a regularidade. Se não é 1 milhão, é 700, é 800, é 500. Então, além de tudo isso que você falou, é manter a constância. A constância é tudo, né, ô Pamela? Sim, tudo que vira hábito, né, modifica a sua vida, né? É o poder do hábito. Sim. E fora isso, tem a lei da atração também. Tudo que você fala, você recebe. Então, tudo que você... Eu acredito nisso, né? Tudo que você joga pro universo, ele conspira a seu favor. Eu sou muito isso. Então, se você jogar que você vai ser bem sucedido, você vai ser o melhor, volta também, né? A lei do retorno. Sim, eu recentemente falei pro meu gerente, falei assim, tá passada, né? O mês passado. Eu tava com uma produção baixa e ele me cobrou da minha média, né? Porque a gente tem todo esse negócio ali pra manter uma média legal. E ele me cobrou que tava muito baixo, tipo, tava abaixo do baixo. E eu falei pra ele, falei assim, Thiago, eu vou jogar que eu vou conseguir, eu preciso disso, não só pra manter a média, mas pra eu conseguir, pra minha própria autoestima, pra minha própria constância ali de vendedora. Eu falei, eu preciso disso, porque eu acredito nisso. Então eu preciso fazer acontecer. Ele falou assim, eu acredito em você e você acredita em você, então vai dar certo. Aí eu falei assim, então tudo bem. Se ele estiver assistindo, ele vai rachar o bico disso, mas tem uma hora que eu sempre vejo, 11h11. É a hora que eu mais vejo. Então isso já tá no meu subconsciente, que é a hora da minha sorte. É o número da minha sorte, entendeu? Cara, e você acredita que eu vejo sempre? Verdade. Real. 11h11? 11h11. Ah, não é possível. Esse foi que eu olhei no meu celular, tava 11, a data. Do 11? Cara, eu fiquei louca. Eu fui pesquisar no Google. A É que você Simone, tá no se tiver na... sucesso. Ela... Você tá no sucesso. Sério? Porque você pode continuar Amém. seguindo o seu caminho que você vai Nossa, eu vou alcançar o seu começar a olhar o objetivo. relógio Amém, de amém. noite. Não tem que olhar aí. Espontâneo. Eu Mas vai ser pesquisei, cheguei a espontâneo. pesquisar. E não é só, 11 é e muito 10 eu já vou incrível. ficar espontaneamente. Eu acredito tanto na lei da atração do universo que não é só no horário que eu vejo. Eu fui no mercado esses dias. Comprei uma bandejinha de queijo e tava lá, 11h11. O valor. Nossa. Não, E eu fui pra São Paulo, acho que tem um mês mais ou menos, eu e meu supervisor. E a gente tomou conversando, tal, ali, ele dirigindo, eu conversando com o cliente. Aí veio um carro na minha frente. Era o carro do meu gerente com a placa 11h11. Nossa. Não, mas o bacana disso tudo, que eu acho que além de você acreditar, é você entender as pessoas que estão ali dispostas a te ajudar. Porque numa dessas que a gente passou ali, que a Carol até comentou que foi o problema que ela teve com a irmã dela. Não é problema, né? Não, uma situação que ela uma benção. uma situação que ela passou com a irmã dela foi no momento que ela chegou em mim, Wellington, eu vou desistir. Eu falei, Carol, beleza, mas o que você vai poder fazer pela sua irmã se você não tiver condições de ajudar financeiramente? É o que passa na cabeça de muitos vendedores, né? Quando passam em alguma situação delicada. Sim, exatamente. Eu vou desistir que é a melhor opção. E na verdade, não. O Nunca desistir Nunca é. só tá fazendo você parar o problema ali, né? Vai de frente com ele, resolve, né? E uma coisa que a gente sempre aprendeu, era uma coisa que a gente ouvia o dia inteiro, é ser ensinável. E ela é uma pessoa totalmente ensinável. Nesse momento eu falei pra ela, falou assim, não, Wellington, então dá pra dar certo? Eu falei, não, dá, Carol, vamos continuar. Porque eu não tive muito tempo com a Carol também, porque quando ela começou a trabalhar comigo, eu acho que tempo de 2, 3 meses no máximo eu já tava indo embora também. Sim. Então, mas no momento que ela ficou comigo, tudo que eu falava pra essa menina, ela abraçava, ela queria escutar, ela queria ouvir, ela queria aprender, ela se fazia ensinável de um tanto de que ela queria realmente vencer, ela queria mudar a situação da vida dela. Por isso que ela deu certo. E você pode ver, as pessoas que mais têm sucesso dentro do nosso negócio são as pessoas ensináveis. Exatamente. É verdade. Porque ela escuta a receita do bolo que alguém já fez E ela e vai repete. pelo caminho. Não, e o porquê que eu mencionei isso? Porque conversando com ela aqui agora, deu pra perceber que ela não perdeu isso. Porque tudo ela comenta, fulano de tal me falou, fulano de tal me ensinou, fulano de tal me mostrou. Copiar é inteligente. Né? Exatamente. Eu costumo dizer que nada se cria. Tudo se copia. Exatamente. Se já tem ali, pra que você vai querer inventar Pode só moda? dar uma modificadinha ali na vírgula. Exatamente. Mas Pra vamos lá criar pra luz, cima. tentaram 1000 vezes, né? Exatamente. Antes de conseguir. Pra que eu vou É isso? tentar modificar se já tem alguém que passou pelo que eu tô passando e tá ali disposto a me ensinar a receita? Pois é. Só vou seguir a receita do bolo. Como diz o Major Igor, vamos seguir a receita. A receita tá aqui, vamos seguir. Inclusive, ele tá aqui na live Ó, e tá perguntando como é que você prospecta os clientes diariamente. Se vem alguma
alguma relação da administradora, ou se é você mesmo? Como que é essa questão de prospecção? A parte da prospecção é a maior dor do vendedor, né? Sim, e o pessoal tá querendo saber aqui. É a maior dor. Mas é aquilo que eu falei, é a constância, né? Que você tem que manter ali. Você tem o arroz com feijão, porém você tem que ir agregando outras coisas, outras formas de Mas o você... que é o arroz com feijão? Arroz com feijão é você tá ligando pro cliente, tá pesquisando no Facebook, no Instagram, network, indicação. Então eu tenho todo esse leque aí. Hoje as minhas formas de prospecção é indicação. Todos os clientes que eu fecho, eu vou ser sincera, todos os clientes entre parentes, né? Que às vezes eu esqueço. Mas eu esqueci ele na hora do atendimento e eu ligo depois, entendeu? Mas todos os clientes que eu atendo, eu tento não esquecer e pedir as indicações. Então, eu sempre peço, né? Faço uma avaliação com o cliente de 0 a 10, qual que é a nota dele para mim. E aí ele vai falar. Não, 5, 7, 10, aí ele passa as indicações. E além de indicações, a gente estava até conversando no podcast anterior, o posicionamento dentro da internet, né? E hoje no seu Instagram eu vejo que você pega indicações, você tem pessoas que estão ali, que contemplaram, você quer mostrar isso pro público. Isso também te ajuda hoje para você poder vender mais? Muito, né? Porque quem não é visto não é lembrado. Exatamente. Então, os clientes, eles querem ver quem teve retorno, quem teve resultado, quem realmente deu certo. Então, se eu tenho a maior certeza que se eu mostrar, se eu levar aquilo para os meus seguidores ou para as pessoas que entram no meu Instagram, ela vai vir e vai ter a certeza de que vai dar certo. E qual que é a dificuldade, Carol, hoje, pra gente? Tá entrando nessa rede social, tá entrando no Instagram, para você que é como vendedora, o que isso tá mudando e como que você tá fazendo para entrar dentro dessa rede que daqui a pouco vai estar dominando o mercado, que é o Instagram? Olha, eu iniciei agora, né? Perdendo um pouco da vergonha. Eu tenho muita... você sabe, desde sempre, Sim. sempre tive vergonha de falar em câmeras, em público, simulada, lá na frente, enfim. Porém, por exemplo, com o cliente, com a minha segurança com o cliente, eu garanto que eu sou muito boa nisso. Só que é algo novo pra mim, então eu tô entrando agora realmente nessa parte do Instagram, de falar, de se comunicar, de ter ali a conexão com o cliente. E é exatamente essa palavra, conexão. Você precisa ter a conexão com o cliente, você precisa entender a dificuldade, entender o que ele precisa para você levar o produto para ele. Não, bacana. E essa conexão a gente vem vendo cada dia mais através do Instagram, né? Porque a gente comenta hoje, a gente até comentou já hoje à tarde, que o Facebook era uma ferramenta que a gente usava 100%. Porém, ela vem perdendo muito a entrega, vamos dizer assim. E a gente vê que você está entrando bastante na rede do Instagram, você está mostrando muito isso para o seu público. Você acha que hoje isso está fazendo diferencial para você? Sim, com certeza. Na parte de prospecção, né, como foi a pergunta, eu tenho uma pessoa que cuida, é um investimento, como foi no podcast anterior com o Wesley, é um investimento que você tem que estar disposto a fazer, porque se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Não basta só os leads da Embracon para eu vender, porque a gente recebe, né, leads da Embracon, então não vou viver só de leads da Embracon, então eu busco algo novo. Então, eu tenho uma pessoa que cuida das minhas redes sociais, é a parte de marketing. Tem uma digital influencer que faz anúncio para mim e através dela eu vendi mais de 1 milhão. Agradece ela, pelo amor de Deus. Ela inclusive, ela mora aqui na frente. Ela mora aqui? Rapaz, mas não é. Olha a diferença de um vendedor com visão mentalidade de águia. diferente, né? Ela investe R$300 por semana. Hoje ela tava falando aqui que ela chegou a investir mais de R$300 por semana. Então, esse resultado não é à toa. E o pior é que a gente volta, a gente tem entrevistado aqui, a gente conversa e tudo volta pelo mesmo motivo, pelo mesmo ponto, que é investir em você mesmo. Sim. Porque o que a gente costuma falar hoje pro nosso vendedor? Que nós somos uma empresa. Hoje é o Wellington ME, é Carol ME, é a Pamela ME, entendeu? Então, qual empresa hoje que cresce no mercado sem investimento? Nenhuma. Se você não investir em você mesmo, quem que vai investir? Então, o investimento ele é de suma importância pra gente, né? Porque nós somos uma empresa hoje, porque a nossa marca somos a gente mesmo. Sim. E você mostra isso com tanto investimento que não é à toa que você vem se mantendo tanto tempo no clube do 1 milhão, que nem você já tá. A parte das prospecções são essas, né?
tem a parte do marketing, da indicação, o network. A hora que eu vi lá que o Wesley falou do vendedor 360, é literalmente eu. Onde eu tô falando do produto, tô falando do benefício, tô falando O do que é ser o consórcio. vendedor 360, Carol? O vendedor 360 é nunca se desligar. Sempre tá ali. Sempre Não, falar de você, falar do que você Agora- vende. Vai na padaria, trabalha com Consórcio. consórcio. Não, vai e na- não é só isso. É as amigas delas. Carol, marca a Carol lá nos comentários. Carol, fulano falou de consórcio. Eu já falei da Carol. E é bacana. Porque Não, a todo- esses Porque dias- ela criou o hábito dos Exatamente, amigos. porque a todo momento ela tá falando do produto. Que nem a gente tava falando até no podcast anterior. Hoje o vendedor tem vergonha de falar que trabalha com consórcio. Imagina. Se a Já gente- tive, já tive. Já teve tive. vergonha de falar Já, que no início sim. No início sim, porque eu recebia muitas críticas, né? Quando falava de consórcio, produto em si. No primeiro momento, sim, tive um pouco de vergonha, só que hoje não. Hoje Faz parte da minha Faz- vida. é. É o que tá trazendo alimento pra casa. É Vou ter vergonha pra quê? proporciona. Vou até contar uma história, no mínimo tanto engraçada, né? Que tem um vendedor que eu fui ligar pro cliente do vendedor. Eu falei, não, eu tô falando aqui, é o Elton, gerente do vendedor do fulano de tal. Ai, não fala que você é gerente do vendedor, é consultor. Eu falei, mas por quê? Como assim? Você não é vendedor? Você não vende? Você vende o quê? Ai, aqui o cliente hoje não gosta de vendedor. Eu falei, meu, E bateu boca comigo ainda. E é engraçado isso daí hoje em dia. Mas olha só, hoje a fala do Wesley fez uma puta de uma... Uma reflexão. Desculpa o palavrão, pelo amor de Deus. De uma Corta. construção dessa questão do vendedor. Ser consultor é consultar, né? Porém, nós fazemos uma consultoria com o cliente, o seguinte, qual que é o melhor investimento dele? Isso nós fazemos. sim. Porém, nós somos vendedor. Nós temos que ter orgulho, Sim, nós somos orgulho. vendedor. Isso mudou minha vida. Eu sou vendedora Não, de eu consórcio. vejo isso muito com o Thiago Concha. Ele fala orgulho de ser vendedor. E eu tenho orgulho de ser vendedor. Ou você fala, você é gerente. Não, eu sou vendedor. O eterno vendedor, né? Exatamente. Mas todas as pessoas que eu conheço, tanto de gerência, de supervisão, enfim, tem essa frase, né? Eu sou um eterno vendedor. Sempre vai ser um vendedor. A gente sempre vai ter esse tá no sangue, né? E, sinceramente, a gente tem que gostar mesmo. Porque eu falo que quando você trabalha com o que você gosta, Você não precisa trabalhar. Você não precisa trabalhar, você não tem dificuldade pra fazer aquilo, entendeu? Porque você gosta. Você faz com amor, você faz com carinho. Então, quando tem isso num atendimento ou num investimento que você faz com você, se você está fazendo com a mente de que vai dar certo, de que você está fazendo aquilo, tô descapitalizando aqui, que nem o Wesley falou que passou no cartão, enfim. Também já fiz isso, também já fiquei no vermelho, também já passei por dificuldade, porém eu consegui tirar essa barreira, entendeu? Vamos lá. Gente, que momento agora. Não, vamos lá, vamos voltar, vai. Não, deu Foco, bug geral deu bug, aqui, desculpa, cara. perdão. Deu branco. Deu branco. Não, mas fala aí pra gente, Carol, o que você tem que dar de conselho pras pessoas que querem entrar nessa rede do Instagram hoje? O que você aconselha a fazer? Porque assim, o vendedor hoje ele tem vergonha. A gente fala, faz o TikTok, faz o Instagram. Hoje você também já faz dancinha do TikTok também. Ainda tá? não. Não estou elevada assim. Mas quero. Mas tem vários salvos lá pra eu fazer. Vou conseguir. Mas nós acreditamos que o Facebook, por um tempo, ele foi a nossa principal rede. Ferramenta. Claro que existia outras, né? Como Lambe, Lambe de colar, né? Nos posts, panfletar, PAP. Porém, o Facebook chegou um momento que ele ficou muito forte dentro do nosso segmento. Você falou um ponto bem interessante, que a parte do PAP. PAP, as pessoas têm uma crença, né? De que é ruim, de que é isso, que é aquilo. Fala isso pra crias do PAP. Né, Pamela? A gente foi criado no PAP. Não, a gente vai defender quando eu entrei, até... Não, então, quando eu entrei no ramo do consórcio, me lembro que o Ricardo falou assim pra mim, surtou lá, numa quarta-feira, surtou com todo mundo pra rua. E aí desci, ele falou assim, você vai escalar lá no calçadão. Aí eu fui. Cheguei lá, falei, meu Deus, 4 dias de empresa. Falei assim, eu não volto mais. Liguei pra ele, falei assim, eu não volto mais, não quero. Não quero, não é isso que eu quero e tal. Só que aquilo me fez entender de que eu precisava ver, né, a dificuldade para eu alcançar um objetivo positivo. E hoje, se eu tiver que fazer um PAP, tá tudo bem.
Sim. Eu vou, eu faço, eu consigo, eu tenho resultado, entendeu? Não faço diariamente, não faço que nem eu já fiz antes. Só que é algo a mais, né? O arroz e feijão, que a gente sempre tem lá pra gente sempre tá fazendo a prospecção do cliente. E E sempre até hoje você vai pra rua, não? vou, Olha, quando olha. necessário, Meu, sim. olha que bacana isso. Meu, olha só. Não, isso daí valeu a sua entrevista inteira. Não, de verdade, porque a gente fala pro vendedor hoje, meu, a gente foi criado na rua, é na rua que tá o cliente. Porque o vendedor hoje ele quer ficar dentro da sala, ele quer ficar no ar-condicionado, E não ele é não só quer ir pra trocar rua. um cartão, hein? Ele não quer panfletar, ele não quer fazer nada. Hoje tá muito fácil ser vendedor de consórcio, de verdade. A gente tem a gente tem um hábito ali na empresa, né? Da gente trabalhar de duplinha. Um ajudando o outro, ensinando aquilo que sabe pro outro. E eu tenho uma parceira lá na empresa que a gente é assim. E eu sempre falo pra ela, ó, começou a não ter cliente, a gente precisa pesquisar alguma coisa. E ela super topa, às vezes ela dá uma dica, a gente vai junto. A gente fala, ó, amanhã a gente vai vir de tênis, a gente vai pra tal cidade. A gente vai em uma cidade vizinha, a gente faz. Não precisa o supervisor te falar. Vocês duas se organizam e vai. A gente organiza e vai. É que, na verdade, já tem o casco do supervisor, né? A gente já Sim. sabe como que ele é. Entendi. Então, a gente já meio que pega ali em cima e vai, entendeu? E vai. Na verdade, a gente tem uma conexão com todo mundo da equipe, né? A gente tem uma equipe, e realmente é uma equipe muito É unida. grande. A gente tá hoje, nossa, acho que em 6 vendedores. Mas assim, Carol, deixa eu te fazer uma outra pergunta agora, que nem a gente tá comentando dos supervisores que te deram dica, eu que briguei com você em um certo momento, mas o quanto isso foi importante pra você chegar no nível que você tá hoje. Porque hoje em dia a gente vai falar alguma coisa pro vendedor, o vendedor tá muito cheio de mimimi. Então você que passou por isso lá no começo, que você ainda não pegou essa era Nutella, vamos se dizer assim, o que isso mudou na sua trajetória e o quanto isso te ajuda nos dias de hoje? Mudou e muda ainda, né? Porque eu falo que quando uma pessoa ela te cobra é porque ela te quer o seu bem. Então, eu falando do meu supervisor atual hoje, a gente sempre tem um arranca-rabo, uma discussãozinha aqui e ali, só que quando passa aquele estresse, porque a gente trabalha com vendas, a gente sabe que a gente é muito Pressão. estressado, é uma pressão que às vezes acaba prejudicando o nosso emocional, o nosso físico e tudo mais. Então, quando acaba acontecendo um desconforto ali entre eu e o Vinícius, meu supervisor, quando passa aquele nervoso, eu falo, poxa, ele tinha razão, porque ele me cobrou, se ele me cobrou é porque ele quer meu bem. Então, toda cobrança ela é bem-vinda, toda cobrança ela é válida. Então, eu acho que o vendedor ele tem que estar aberto, ele tem que ser humilde para aceitar uma cobrança e para virar a chave de mudança. Não adianta ele só aceitar e não mudar, entendeu? E eu concordo com isso. Porque o diamante, ele não é lapidado com amor, né? Ele é lapidado com pressão. Exatamente. A gente Então, que se eu você digo. não A gente que passa... eu digo. Exato. Se a gente não passa por isso, a gente não se fortifica. Aí fica aquele vendedor Nutella que se você falar pra ele, cara, vai pra rua hoje, ele faz assim, ó céus, ó terra, ó vida, eu vou morrer. Não, e a gente passou por isso. E assim, aproveitando que a Carol até comentou do Ricardo, quando eu entrei no consórcio, a minha ex-esposa, ela tinha uma profissão legal, né? Até que um dia eu cheguei no escritório e falei assim, tal, não sei o que. Ele falou assim, ele olhou pra minha cara e falou assim, até quando você vai ser a mulher dentro da sua casa? Aí eu, porra. Aí daquele dia em diante eu falei, não, eu tenho que fazer essa porra dar certo. Cara, Desculpa até o palavrão, eu vou porque falar. eu tinha que fazer aquele negócio dar certo, eu tinha que fazer aquilo A gente acontecer. tem que fazer acontecer. Porque eu não queria ser a mulher dentro da minha Sim. casa, eu tinha que ser o homem dentro da relação. E aproveitando, Ricardo, não é concorrência, você está convidado para o nosso podcast. Qualquer momento você pode ser bem-vindo aqui. Tem várias histórias de sucesso que você Exatamente. fez parte. Muitas. Então, aqui é sem bandeira, aqui todos nós somos parceiros em prol de um único objetivo, que é fazer com que pessoas nesse ramo cresçam, né? Mas, cara, essa virada de chave que às vezes a gente tem que ter na porrada, Sim, né? Que o faz com que a gente evolui pro o próximo apelido nível, do né? meu supervisor é o supervisor Cebola. Só me faz chorar, Só mas Mas é um choro que no É um final choro- do mês é. você agradece, né? exatamente. Às vezes eu sinto raiva, às vezes eu sinto amor, mas faz parte. Da mesma forma que eu senti de você, quando às vezes você me cobrava e era ruim, ou às vezes o Ricardo falou alguma coisa, ou às vezes o Luiz Henrique, ou às vezes outras pessoas que passou pela minha vida na liderança, entendeu? E isso faz parte do processo. Da evolução, né? Que você precisa ter ali a cobrança. Se por exemplo, o Ricardo, ou o Luiz Henrique, ou o Vinícius atualmente hoje, se ele não me cobrasse da forma que ele me cobra hoje, eu não estaria com a produção que eu Você tô não hoje. teria o resultado que você tem, né? Exatamente. E falando de resultado, Carol, agora vamos voltar agora no ponto específico, que é esse tal do Clube do 1 Milhão.
há quanto tempo você tá nesse clube, quantos meses vocês fez parte dele, como que você faz para se manter dentro desse clube do 1 milhão. Fala um pouquinho pra gente como que funciona, pra gente poder entender esse tão falado clube do 1 milhão que a gente tá falando aqui. Ó, dentro do ano de 2022 eu já bati 4 vezes. Quase praticamente metade do ano. E atualmente minha produção é de 1.600. Hoje, Quase Os dois. dois. E não é fácil, mas não é impossível. Então é algo bem, bem legal quando você consegue chegar nesse objetivo. Que você muda. A venda, ela muda tudo. A gente costuma dizer lá na empresa que a venda, ela muda tudo, né? Ela muda tudo, um cliente muda tudo. Uma coisa que eu aprendi, você tá com problema? Venda. Você tá com alguma... Pega o Vende. telefone e começa a ligar, né? O Ah, lobo de Wall Street. o meu Se o Eurico supervisor na sua faz. casa, pega o telefone e começa a ligar. Sua mãe tá doente? Você é médico? Não. Então Liga. vai lá e vende. E vende. Exatamente. Olha, a ligação, ela é muito importante. Ela é muito importante, só que às vezes a gente aprende outros métodos, né, Sim. de vender, É o até que a mesmo... gente aprendeu hoje à tarde aqui. Exatamente o que ele falou ali mais cedo eu faço. Porém, a ligação ela é muito bem-vinda. Você não pode deixar de fazer ela e nem de fazer a prospecção dos clientes novos, né? Pra você sempre estar ali em busca disso. Carol, o pessoal tá perguntando aqui. O Igor tá perguntando, qual é a meta do vendedor da Embracon? A meta do vendedor da Embracon, 400 mil. 400 mil. É. Não vender tá fora. Vender tá fora. Tem que manter essa média, né? Manter essa média. E olha Mas que eu- aí é a meta da Vamos supor, empresa. ele Só bate que 400, no outro mês ele não vende nada, já fica no vermelho. Aí Não. no outro mês ele tá devendo o eu dobro. vou falar aí ele já que- deve 800. Se ele não bater 800, tchau. eu vou falar que realmente essa meta é verdade. Se não vendeu, tá fora. Porque várias vezes a Carol manda mensagem. Ai, fala pra fulano de tal comprar um consórcio comigo. E fala pra e o fulano pior de que eu tal sou- comprar um consórcio O pior pra... que o meu network é tudo consórcio. Eu ligo pros meus amigos que vendem consórcio pedindo cliente. Perde? Ah, não, daí eu falo, Carol, mas eu vendo consórcio também. Como é que eu vou te Ela indicar o perde cliente? cliente? Ela pega, ô Elton, mas é consórcio pra plástica, você não tem. Não, é literalmente Não, peraí, eu posso ter, peraí. Então, Não, e É eu acho. literalmente isso. Não, e eu tô levando isso porque, assim, o vendedor hoje ele tem vergonha de pedir indicação. Tem vergonha de falar pro um amigo pedir. Então, Eu- tem que ter essa cara de pau, tem que pedir, porque eu costumo dizer uma coisa: vergonha não leva dinheiro pra casa. E não vai levar nunca. Quando como diz aquele ditado, né? Quando a água bate na bunda, a gente Exatamente. corre pra todos os lados. Aí eu já vou no grupo dos amigos, posta aí que eu pago uma cerveja no final de semana, faz isso, faz aquilo. Eu ligo pros meus clientes e coloco um desafio com os meus clientes. Quem mais indicar vai ganhar um Pix X. Faço assim. Sério? E aí os clientes mandam indicação. Tá vendo, gente? Enquanto você tá com vergonha de falar pro seu amigo que você vende consórcio, quem tá batendo 1 milhão tá falando pra todo mundo, dando até Pix por indicação. Então vamos começar a usar isso ao nosso favor, essa é a verdade. Eu nem ia contar isso, mas eu vou contar. Acho que minha mãe tá assistindo. Ela tá trabalhando. Mãe da Carol, qualquer coisa a senhora sai Só e não já pode ver- volta, tá? vai ver no YouTube Pode depois sair, também, tá? Depois a senhora volta. Recentemente, eu junto com o meu irmão, a gente comprou um consórcio para realizar um sonho familiar. Então, eu venho daquilo que eu acredito. Você me contou, já tá. E eu venho daquilo que eu acredito. Então, se eu levo pro meu cliente, é porque eu acredito. E eu fui, comprei e vou fazer dar certo, entendeu? Então, Já deu. basta a gente acreditar naquilo que a gente vende, né? Primeiramente, Exatamente. a gente tem que acreditar naquilo que a gente Eu não vende. posso nem falar que eu não acredito, porque eu entrei no consórcio porque eu comprei um consórcio. Vendedor. Não bastasse, entrei lá dentro, comprei mais um consórcio. Então, eu acredito no consórcio plenamente. Você, pode comprar comigo, porque eu Antes confio de no produto. Não, gente, a vendedora sou eu. Inclusive, quem absurdo estiver o na live... consórcio já que eu tenho. Olha, falei, agora eu decretei. Chega, né? Cara, eu Agora não dá mais, né? consórcio. Olha, a gente tá se encerrando essa live daqui a pouco. Mas assim que terminar, o papo vai continuar aqui e a gente começa outra qualquer coisa. Você, vendedor que tá em casa, aproveita esse momento Manda para mandar a sua pergunta. pergunta. Cuidado com as perguntas, viu, gente? Exatamente, oportunidade. Tem umas perguntas aqui que tá Medo. babado. Medo. Babado. Pra quem tá nervoso, você saiu super bem, Carol. Parabéns. Você não Carol tá- sabe Carol o tá- calor que tá aqui. Tá dando show. Tá dando show, parabéns. Obrigado, só. obrigado por ter vindo. Essa daqui eu vou deixar pro final.
Mas eu vou dar um spoiler pra vocês. Caroline, você garante contemplação? Essa vai ser daqui a pouco. Como você prospecta, você já falou pra nós, né? Se a empresa te fornece, você informou que a empresa também Sim, fornece tem a leads. plataforma, né, da Embracon, onde o cliente ele faz a É com o simulação. Gucci ainda, até hoje? Não, já Não, mudou. já mudou. Já mudou. Faz a simulação, aí é DDD 014 ou CEP daqui da região, direciona para filial 014. Sim. E aí a gente tem os leads lá. Tem os leads. São leads totalmente qualificados, totalmente O cliente já vem mais pronto. bem mais pronto. O cliente ele tá procurando consórcio, né? Sim. Então aí ele já vem com o direcionamento, então basta da sua conversão você conseguir converter a... Que na verdade a Embracon é muito forte nesse marketing. Né? Não, a Embracon é. Administradoras, vamos todo mundo, né? Mandar leads pros Mandar. vendedores aí, né? Não, Vamos Eles são ajudar. fortes. A Não, Embracon é sensacional. Eles investem nesse- muito, né? Muito, vixe. Ainda é o Zezé de Camargo e Luciano, que é, não? Imagina. Já A gente tá lá tá atrás, com- né? Tá passado, né? Tá. A gente tá com o Oscar Schmid, com o Cafu. Ah. A gente vai patrocinar agora. Mas eles já estão rodando, não? Já Já está. estão rodando. É. Lá no site da Embracon tá lá, estampado. Essa questão aqui é importantíssima. Manda essa pergunta pra Carol. Como é a sua abordagem e quais são as perguntas mais frequentes? Essa foi. A parte da abordagem tá em aberto? Como é a sua abordagem e quais são as perguntas que você mais recebe ali? Quais são as objeções que você mais tem? Se consórcio demora. Taxa Selic, como que funciona? Reajuste Reajuste anual. anual. Não, as perguntas realmente mais frequentes. Mas Ou como- às vezes um cliente vem da concorrência e a taxa de lá tá um percentual e a nossa tá outro. Então, a gente pega bastante. Mas falando de abordagem, Carol, você acha que o primeiro contato ele é essencial para finalização da venda? Com E como certeza. que é o seu primeiro contato com o cliente? O primeiro contato, ele tem que ser um contato muito humano, né? O cliente, ele precisa te escutar, ele precisa sentir ali a ligação com você. Então, por exemplo, vou dar um exemplo do lead mesmo, da Embracon, quando ele cai. Se o vendedor pegar automaticamente e mandar uma mensagem, vai ficar muito vago aquilo para o cliente. Então, o meu gerente, ele treina a gente para isso. A gente tem que ligar. O cliente não entendeu? Insistência. Você só vende na insistência. Então, você liga e faz abordagem com o cliente. E aí, se ele, tá trabalhando, isso, aquilo, te retorna. Então, o primeiro contato sempre tem que ser muito quente. Ele precisa estar ali na ligação. E, geralmente, quando cai um lead da Embracon, a gente não vende o consórcio. A gente não vende o que ele quer. A gente marca uma visita presencial. A gente vai vender a nossa visita, na verdade. A gente vende a visita para o cliente para ir até o cliente. Então vocês despertam o interesse no cliente para ele querer atender a sua visita, para vocês poderem chegar até ele e aí sim você explicar sobre o produto. Explicar sobre o produto. Na verdade, sobre o produto e o que ele deseja, né? Na verdade, eu costumo dizer que o consórcio ele não é o fim, ele é o meio, né? A gente tem que vender uma solução pro cliente. Quem que acorda falando, eu quero comprar um consórcio? Ninguém tem. acorda falando As isso. pessoas acordam querendo realizações, Exatamente, né? o consórcio ele é um meio. Que nem hoje, eu dei um treinamento hoje pro pessoal, comecei e falou assim, Wellington, mas eu não conheço ninguém que quer comprar consórcio. Eu falei, mas quantas pessoas você conhece que quer comprar um carro, que quer comprar uma casa, que quer fazer algum investimento, que quer comprar uma moto? Então, aí ele falou assim, não, aí já muda a percepção referente ao produto. Por isso que depende da abordagem que você vai fazer com o cliente. Depende. Quando você vai ligar para o cliente, você não vai falar na cara que é um consórcio, você vai fazer o consórcio, entendeu? Você vai buscar a necessidade do cliente, deixar o cliente falar que ele tem interesse, que ele deseja comprar, qual que é a realização dele. Lembrando que não falar na cara não quer dizer que eu vou vender o produto sem falar que é o meu produto. Não, imagina, não. Não falar no momento, por quê? Porque você precisa saber o que o cliente quer. Você precisa levantar o perfil do cliente. Exatamente, você precisa saber qual que é a necessidade dele para você poder oferecer uma solução. Sim. Porque o consórcio, ela é uma solução. Exatamente. É isso. Levantar a dor do cliente, botar a necessidade dele, né? Na verdade, todas as vezes que eu vou atender um cliente presencial, algo acontece, né? É muito engraçado. Eu crio uma conexão com o cliente que é demais. A conexão que eu crio com os meus clientes são muito engraçada. Porque realmente eu vou em busca daquilo que o cliente precisa. Então, eu deixo ele se sentir confortável, ele confiar em mim, para eu depois, por último, eu vender o consórcio, entendeu? Então, ele conta o que ele quer fazer. É uma construção, eu quero fazer isso. Eu deixo ele contar o que ele quer fazer. Então, é a parte da conexão que você cria com o cliente. Então, Uma coisa que até o Wesley comentou hoje no primeiro momento, que é o quebra-gelo, né? Uma coisa que a gente sempre... Nossa, quebra-gelo não adianta comigo, você chegar meu Deus, falando, você tem que falar. Vamos chegar naquela questão da promessa?
Vamos. Você quer? Ah, não. Só que é o tô curioso, seguinte, tô curioso. Vai Promessa. encerrar, Vai essa, encerrar. A gente volta na outra e ela vai responder essa pergunta. Gente, você quer saber se tem promessa de contemplação? Entra Espera, de novo. espera. Ó, essa daí, se eu fosse você, pega o aviãozinho, indica. Ó, tá Vamos aqui. ver se a Carol tá prometendo ou não. Se tiver no YouTube, olha aqui embaixo, clica no sininho, segue a gente, porque... Vai estar disponível depois lá. Exatamente. Mas aqui no Instagram, ela vai responder essa pergunta daqui a pouco. Agora. Alguns instantes. Que suspense.